A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título a autenticidade diante das incertezas da vida. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Verdadeira Religião, o convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 10, a lição que nós estamos comentando o tema autenticidade diante das incertezas da vida. Então, nesta lição, focaremos um pouco sobre as incertezas da vida, tomando justamente como base o texto da carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que é justamente dando prosseguimento ao que nós estamos estudando nesse trimestre e que estamos comentando justamente a epístola de Tiago. Então, nesta lição, nós vamos falar justamente sobre essas incertezas, sobre essas situações que muitas vezes ou seja, em praticamente quase todas nós não podemos prever, porque quem sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, ou amanhã, ou no próximo ano, no próximo mês, ninguém. Então são coisas que vêm ao nosso entendimento. Então nós não temos controle, nós não podemos prever muitas coisas. Então a lição vai girar justamente em torno disso, das incertezas da vida, justamente apontando para o futuro. E muitas dessas coisas geram nas pessoas o que? Ansiedade, geram preocupações. E tudo isso vem refletir na saúde, primeiramente emocional, e depois refletir justamente na saúde física e por fim na saúde espiritual, porque o ser humano ele é composto na sua essência por corpo, alma e espírito. Então essa lição vai justamente nos mostrar e nos ensinar a respeito de que Deus ele é soberano e que nós devemos reconhecer justamente a nossa dependência nele em todas as circunstâncias. O primeiro ponto da lição, tu vai falar sobre reconhecendo a soberania de Deus, fazer planos. Esse ponto aqui o autor vai frisar justamente no capítulo 4, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade, a tal cidade, e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Aqui Tiago ele não está fazendo justamente alguma crítica ao comerciante. Tiago aqui não está fazendo nenhum ato de censurar a atitude do trabalhador, de querer um bem, de querer lucrar no sentido de fornecer, de agariar justamente recursos para o seu sustento, para o sustento do seu lar, e de crescer também financeiramente e automaticamente, socialmente. Tiago não está censurando isso, não está falando mal disso, mas Tiago aqui está mostrando justamente que o homem, de fato, ele pode fazer planos. E a Bíblia fala sobre isso, fala que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Então, esse versículo está dizendo que Deus tem um plano maior, sim, mas não isenta de que o ser humano também tem planos. Então, se os planos de Deus são maiores do que os nossos, é porque nós temos plano. E Tiago aqui não está também censurando fazer plano, não. Ele está dizendo, olha, façam seus planos. Procurem sim, mas coloque tudo isso justamente na dependência de Deus. O que Tiago está dizendo aqui é de pessoas presunçosas, pessoas que estão fazendo planos sem levar em consideração que elas não têm controle quanto ao futuro, quanto ao amanhã. E Tiago está justamente alertando aqui, olha, vocês não estão proibidos de fazer plano, mas coloque seus planos diante de Deus, porque Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem sabe o amanhã, Ele é quem sabe todas as coisas. Então Tiago aqui está nos ensinando que a palavra final em todos os planos do ser humano é de Deus. Jesus falou sobre isso também, falou que tinha um homem que ajuntou em seus celeiros e a produção deu tanta que os celeiros que ele tinha não dariam para comportar tudo aquilo que ele tinha conseguido durante aquela safra. E o que é que ele fala? Jesus dizendo, ele olhou para aquilo, vou derrubar esses celeiros, fazer celeiros novos e maiores e vou viver a minha vida. Porque agora com tudo isso que eu conquistei,
eu não vou precisar trabalhar mais, mas agora eu vou comer, vou beber e vou folgar. Ou seja, fez planos. É errado fazer esse plano? Não. Mas fez um plano agora descartando Deus em sua vida, descartando a vontade soberana de Deus e, acima de tudo, não levou justamente a soberania de Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala: esse homem, ele é um louco, porque hoje vão pedir conta da sua vida. Jesus está dizendo: olha, hoje ele vai morrer. Então, os planos que ele fez vai ficar por água abaixo, porque vai vir outro e vai usufruir daquilo que ele fez. Então, meu irmão, Tiago está falando sobre isso. Faça plano, faça, mas tudo aos pés do Senhor. Entregue aos pés do Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem o que vai acontecer depois da manhã, mas de uma coisa eu sei, que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. O segundo ponto vai falar sobre a provisão divina. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente que Deus é o Deus de provisão. Isso aqui ele vai usar justamente o versículo de número 15 de Tiago 4, que fala: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Aqui ele está mostrando justamente o poder de Deus, que Deus é o Deus de provisão. E quem tem essa confiança vai viver sempre em paz e em segurança. Sabe por quê? Porque ele depende de Deus. Ele sabe, como o versículo fala, se o Senhor quiser. Por isso nós muitas vezes falamos: vai fazer isso amanhã? Se Deus quiser. Por quê? Porque eu não sei se vou estar vivo amanhã, ou se alguma situação, alguma adversidade vai vir sobre a minha vida e eu vou fazer aquilo que programei para amanhã. Mas o plano de amanhã, nós falamos: se Deus quiser. É o que Tiago está falando aqui: se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então é se Deus quiser e se vivermos. Porque o negócio, meu irmão, aqui que estamos falando é justamente essa. Temos que estar na dependência de Deus. É se Deus quiser. É se o Senhor assim aprover. Porque eu que tenho que entender isso. E nós temos que entender todas essas coisas. A submissão à vontade de Deus é se Deus quiser, não é se eu quiser, é se Ele quiser. Eu vou viver amanhã e amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é diferente de dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer ou deixar de fazer, é diferente. Então isso aqui mostra justamente que nós estamos debaixo da direção de Deus, sendo dependente de Deus, entendendo que a provisão para todas as coisas da nossa vida vem justamente de Deus, porque Ele é que tem o poder, justamente a última palavra vem dele. O terceiro subtópico vai falar sobre humildade diante de Deus. Neste ponto aqui vai falar justamente focando no versículo 16 de Tiago 4. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Tiago está dizendo aqui justamente que aquela pessoa que é orgulhoso, porque o presunçoso que se vangloria é justamente o orgulhoso. Tiago está dizendo: olha, quem faz algo com essa motivação, é uma motivação, essa glória que ele possa até alcançar é maligna. Ela não vem de Deus, porque aquilo que é de Deus é através da humildade. E o que é humildade? Justamente eu reconhecer as minhas limitações. É eu reconhecer justamente, como nós estamos falando, a dependência que nós temos de Deus. E a humildade é aquilo que me leva a glorificar a Deus, porque quem é humilde, meu irmão, reconhece que é dependente. E quem é dependente, meu irmão, usando justamente da humildade que tem, vai alcançar o favor de Deus. Então, aquele que é presunçoso, aquele que se vangloria das suas presunções, vai justamente chegar ao final da caminhada e vai se decepcionar, porque buscou um caminho diverso daquele que não é trilhado na palavra de Deus, buscou um caminho à parte daquilo que a palavra de Deus nos leva a entender. O segundo
tópico vai falar sobre a limitação do conhecimento humano, vai falar sobre a brevidade da vida. Neste ponto aqui, o autor da lição, né, vai focar justamente do que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É justamente o que o tópico vai falar sobre a brevidade da vida. E aqui é comparada justamente ao vapor da neblina. Ele está nos lembrando aqui que, olha, a tua existência ela é temporária, a tua existência ela é passageira, ou seja, é como um vapor que aparece e depois já sumiu. Então, Tiago aqui está mostrando justamente que aquela pessoa que do versículo 14 fala que, olha, eu vou para tal cidade, vou negociar, vou ganhar, vou fazer aquilo. Tiago estava dizendo, olha, o que tu estás fazendo? A vida, ela dura pouco, é a duração, é a transitoriedade da vida, a brevidade da vida. E Tiago está dizendo justamente, ó, digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã. Se tu não sabe o que acontecerá amanhã, e Tiago fala, ó, porque o que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor. Ela aparece por um pouco e depois ela desaparece. Então, Tiago está focalizando justamente na brevidade da vida aqui para mostrar que o ser humano, no pouco tempo que ele vive, dentro dessa linha do tempo, né, que nós estamos inseridos em um momento, nós nascemos, estamos aqui justamente falando, é justamente Tiago traz para nos reconhecer a brevidade da vida. E isso não é para nos constranger, é para mostrar e para encorajar, para nos dar justamente propósito e intencionalidade para que eu venha aproveitar a cada dia, a cada momento, a vida que Deus nos deu, justamente para eu fazer o bem e para que eu venha cumprir justamente a vontade de Deus. E eu tenho que entender que as nossas limitações e incertezas sobre o futuro, ela nos deve levar justamente a buscar sabedoria em Deus, porque aquele que tem sabedoria em Deus, ele tem esperança, e quem tem esperança, meu irmão, ele vive a sua vida na perspectiva de que o melhor de Deus, meu irmão, vai acontecer. E qual é o melhor de Deus? Justamente alcançarmos a nossa coroa de glória, que é a salvação eterna, que é isso que importa para nós nessa vida, fazer a vontade de Deus. E como eu devo fazer isso? Buscando sabedoria de Deus, porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus, ela é amável, ela é perfeita, ela é boa, ela não traz confusão, porque ela é de cima, ela vem de Deus e não a diabólica, que é a da terra, né? Mas quem tem sabedoria de Deus, ele vai buscar justamente entender as coisas dessa vida, sabendo que a vida é como um vapor, como uma neblina que aparece e depois desaparece. Então aproveitemos a vida que Deus nos deu para cumprir justamente a sua vontade. O segundo subponto é falar sobre a imprevisibilidade do futuro. Neste ponto aqui vai mostrar justamente o que nós falamos na introdução. Por quê? Porque o ser humano ele não tem a capacidade de prever o que vai acontecer amanhã e nem muito menos de controlar o amanhã. Então isso aqui está nos mostrando justamente que o futuro ele é imprevisível. Fazemos plano. Eu falei que não é errado fazer plano, mas tenho que fazer meus planos dentro da vontade de Deus. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, se eu estiver vivendo amanhã, então o autor aqui da lição, usando como texto de Tiago, vai mostrar justamente isso, que os nossos anseios, os nossos planos, eles devem estar justamente sob o controle de Deus, porque nós não temos previsão, nós não podemos, meu irmão, controlar o que vai acontecer no dia de amanhã. E quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, eu estou tendo justamente uma atitude de humildade. E a humildade é justamente aquilo que me ajuda a viver confiando em Deus, sabendo que Ele vai guiar meu espaço, que Ele vai guiar meus caminhos. Então a incerteza do futuro, meu irmão, ela não é feita justamente para me paralisar. Não, não é para o crente parar nem ficar paralisado, mas sim é levar uma vida de fé e confiança justamente na providência de Deus.
E ter essa consciência, né, de imprevisibilidade, ela nos leva justamente a ter um senso agora de urgência, a ter um senso de propósito, a ter uma vida com propósito, a ter uma vida justamente alinhada com a vontade de Deus, entendendo que cada dia que nós estamos vivendo é uma oportunidade que Deus está justamente nos dando para viver de maneira que venha honrar a Ele, de maneira que venha a servir aos outros, justamente em amor. Então, quando nós reconhecemos justamente que nós não sabemos o amanhã, o que o amanhã vai nos reservar, nós somos justamente incentivados a valorizar o presente, a valorizar o melhor uso do tempo, a valorizar o melhor uso dos recursos que são colocados à nossa disposição por Deus, como nós falamos, porque Ele é que provê todas as coisas. Então, essa é a perspectiva que nós buscamos, meu irmão, nesta vida. O terceiro e último ponto subtópico vai falar dependência da sabedoria divina. Nós até já falamos sobre isso, por quê? Porque aquele que sabe, compreende, que tem entendimento da palavra de Deus, vai buscar sempre a dependência de Deus, mas a dependência de Deus, ela depende justamente de Deus saber justamente o que Deus deseja que quer que eu faça. E como eu alcanço isso? É justamente buscando a verdadeira sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus, justamente, ela é boa, ela é amável, ela é compreensível, ela é pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é sincera, ela é imparcial. Então, nós somos, meu irmão, instigados justamente a buscar essa sabedoria. E nós somos capacitados justamente a tomar decisões que venham a refletir o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele promove paz, ele promove justiça. Então, quando eu submeto os meus planos à vontade de Deus, isso requer confiança, porque muitas vezes nós ficamos insistindo, muitas vezes, em nossos próprios caminhos. Mas nós devemos estar abertos justamente à direção e à correção da parte de Deus. E isso envolve justamente um compromisso que eu devo ter com a oração, com o estudo da palavra, a busca de conselhos piedosos. Então, depender de Deus, meu irmão, vai nos libertar das pressões, vamos falar assim, de ter todas as respostas e vai justamente nos colocar em uma posição de receptividade quando Deus agir em nossa vida. Então essa dependência, ela transforma a nossa maneira de viver, permite-nos experimentar paz e segurança. O terceiro e último tópico da lição vai falar sobre confiar em Deus em meio a tempestades. Deus está conosco nas dificuldades. Aqui o autor bíblico vai justamente focar em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, este tópico aqui, o autor tomou como base justamente este versículo das Sagradas Escrituras para nos lembrar que, olha, independente das circunstâncias, Deus, ele está conosco. Porque se o Senhor quiser, viveremos. Esse versículo está mostrando justamente confiança, presença constante de Deus em nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Porque quando nós falamos, se o Senhor quiser, nós não estamos dizendo uma resignação fatalista, nós não estamos sendo fatalistas. Mas o que nós estamos dizendo é que a humildade que nós temos como servos de Deus vai justamente nos colocarmos em uma posição que Deus cuide de nós. Uma pessoa, quando se submete aos cuidados da outra, é justamente estar mostrando que ela é humilde. Que ela não pode fazer tudo, mas ela está mostrando que ela depende da outra pessoa. E é mesmo assim que acontece com Deus. A humildade leva a pessoa a reconhecer que depende de Deus. E quando eu dependo de Deus, eu estou debaixo dos cuidados de Deus. Então Deus, ele está conosco em todas as dificuldades. E por isso a Bíblia fala, olha, se você
passar pelo vale da sombra da morte, ali eu estarei. Deus está, meu irmão. Se passares pelo fogo, pelas águas, ali Deus também vai estar. Ou seja, Deus livra, meu irmão. Não é a pessoa da fornalha, né? Como nós ouvimos bastante esse jargão. Mas Deus livra na fornalha, ou seja, na dificuldade. É na dificuldade. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia está dizendo que o Senhor é socorro na hora da angústia, ou seja, eu estar na dificuldade. E o Senhor ali, Ele está conosco. O segundo subponto é falar sobre propósito em todas as coisas. Isso aqui até nós já comentamos um pouco anteriormente, né, mostrando que a vida de propósito é justamente entender que a vida é breve, que nós temos dependência de Deus e quando agimos de humildade, nós estamos justamente alinhados àquilo que Deus quer para a nossa vida. E quando eu entendo que a vida é breve, e a vida breve eu tenho que dar oportunidade para que eu viva a vida da melhor forma que venha a agradar e servir a Deus. Eu estou justamente vivendo uma vida de propósito. O que é viver uma vida de propósito? É entender, meu irmão, que os meus planos eles estão diante do Senhor. Que a minha vontade esteja debaixo da vontade de Deus. Por isso Jesus falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu submeto a minha vontade à vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade dele é perfeita, agradável, meu irmão, e não traz confusão. É a vontade de Deus. Ela é perfeita, boa e agradável. Então, que nós entendamos que confiar em Deus em meio às tempestades justamente faz que nós venhamos a reconhecer que Deus ele está conosco sempre, que Deus está conosco sempre, e ele tem um propósito em todas as coisas para aqueles justamente que vivem em obediência e fé. Então isso é o que nos capacita justamente a enfrentar os desafios da vida com a nossa perspectiva renovada, porque nós temos que entender e saber que Deus, ele está no controle, que ele é fiel justamente para cumprir a sua promessa na nossa vida, conforme está nas Sagradas Escrituras. O último subponto da lição, outro vai falar viver em obediência e fé, que foi até o autor pincelou neste último tópico aqui. Quando se vive em obediência e fé, por quê? Porque a fé ela se manifesta, a fé autêntica, né? Se manifesta justamente em ações de obediência a Deus. Nós já falamos sobre isso, que Tiago fala sobre isso. Olha, me mostra a tua fé sem as tuas obras, porque eu vou mostrar nas minhas obras que eu tenho fé. Nós temos lições anteriores que falamos sobre isso. Então, Tiago aqui está desafiando os seus ouvintes e a todos nós que temos hoje a carta, né, de prática de Tiago, justamente para colocarmos em prática aquilo que ouvimos, não ficar apenas como espectadores, não apenas como ouvinte, mas como praticante da palavra de Deus. Esse texto aqui está justamente nos mostrando que viver em obediência e fé é justamente viver o evangelho. Não é viver um evangelho da boca para fora, né? Que fala uma coisa ou ouve uma coisa, aprende uma coisa e não pratica. É o que eu sempre falo muitas vezes quando está na ministração das aulas aqui. As aulas que estão sendo ministradas, como essa que vai ser ministrada, é para ouvir, aprender, assimilar e praticar. Porque não adianta ouvir, aprender e não praticar. Isso é falta de sabedoria. Talvez tenha até o conhecimento, mas não tenha sabedoria. Porque o que é sabedoria? Justamente colocar o conhecimento em prática. Então, esta lição aqui de hoje veio justamente nos mostrar isso, que eu devo ser humilde, e eu sendo humilde eu vou estar confiante em quem? Em mim não, em Deus, e buscando a sabedoria. Sabedoria da onde? Do alto, que ela é boa, perfeita e agradável, porque ela é a vontade de Deus para a nossa vida. Então assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 10 das lições bíblicas jovens, né? E nesta lição nós comentamos sobre a autenticidade diante das incertezas da vida. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.